Sejam bem-vindos a mais uma aula semanal. Esse é o compromisso com vocês. Toda semana eu faço uma aula de informação, trazendo temas relevantes sobre autismo e integração de criança. Para quem está a primeira vez aqui, meu nome é Daniela. Eu sou psicóloga e terapeuta, especialista em educação precoce. E eu ando tipo para meu filho, autista, tem hoje 8 anos de idade. Mas eu já sou psicóloga, então comecei a atuar primeiramente com ele, né, quando eu comecei a estudar o autismo. Depois eu me tornando um profissional da área da integração. E hoje tem minha clínica aqui no Brasil Unido. Bom, o compromisso com vocês é toda semana trazer algo que soma na rotina das famílias ativas. Como sempre, muito conhecimento, levando dicas práticas para você ter na sua rotina, certo? Uma dúvida muito frequente na clínica, e que acontece quase sempre, e aconteceu comigo também, é quando a gente chega para pegar a criança após uma terapia, ou se não entrega essa para a gente, e, e fala, ó, continua estimulando em casa, continue fazendo exercícios, e os pais ficam muito na dúvida de como fazer, com que material fazer, né, como pode estimular. Então, como faz exatamente esses exercícios. Então, hoje eu fiz uma aula diferente para vocês. Eu vim para uma minha sala de atendimento, estou sentado ali me levantando, e dessa forma eu posso mostrar melhor como se aplica, com os exercícios. Esse especialmente, eu vou ficar hoje. Eu após uma análise clínica, certo? De um cliente meu, onde eu estou explicando para o pai e a mãe dele como tem que fazer esses exercícios. Então, assim, tanto dentro da aula real, que é um cliente meu, isso vai facilitar, tanto para ele assistir, né, várias vezes, na casa dele, como quanto para você que hoje vai assistir. Se algum objetivo, se esse objetivo serve para a tua criança, você pode praticá-los em casa. Quando ele for fizer. Bom, essa criança, eu falo desse caso primeiro, é um menino, ele é novinho, ele tem menos de 2 anos de idade. Ele é um menino não vai verbal, começando a falar, ele vinha no desenvolvimento, onde eu olhava mais para os pais, sorria, e de repente ele começou a ficar mais silencioso, né? Ele batia palmas, de repente parou de bater palmas, muita, sabe? E os pais têm as suspeitas, possa ser autismo. Então, assim, a melhor suspeita de autismo é que nós estimularmos essa criança e dar condições para que essa criança venha a ganhar as novas habilidades, a prevenir atrasos. Não, a gente não precisa necessariamente de um diagnóstico hoje para começar uma intervenção precoce. A intervenção precoce, ela muda o prognóstico clínico, ela muda o destino de crianças. Então, por isso é muito importante, se você hoje tem uma criança que tenha suspeitas do autismo, não espere para procurar ajuda. E essa aula de hoje, claro, que ela pode servir para você, mas não substituir um acompanhamento profissional, uma avaliação de canal da sua criança para que ela tenha a melhor estimulação possível. Mas vamos à nossa aula de hoje. Eu havia falado, essa criança, ele está com um pouco de atraso, né, na comunicação, ele vinha se comunicando, mas ele perdeu um pouco essa interação social, os pais estão preocupados. Bom, com a fala, levaram um fonoaudiólogo que constatou que realmente ele podia estar falando mais, balbuciando, né, pequenas aproximações de palavras. Então, cada objetivo que hoje tem um propósito para que essa criança venha a atingir essa fala. Claro que, assim, sempre a gente tem que pensar se a criança não tem uma comorbidade, algo motor, outros transtornos.
alguma condição genética, biológica, isso sempre tem que ser descartado, tem que ser analisado pelo médico para dar o direcionamento correto. Mas a estimulação, ela nunca é demais. Então, vamos lá. Eu passei um exercício para o meu cliente de olhar, que a criança tem que olhar para as imagens que ele apontar no livro. Então, eu trouxe um livrinho aqui para mostrar para vocês. Tá? E assim, por que é tão importante trabalhar com o livro? Quando eu estou apontando a imagem do livro, antes, ele está seguindo, né, de certa forma, minha instrução, ele está prestando atenção, porque eu estou desenvolvendo com ele a comunicação executiva, de entendimento, tá? E para falar com você, eu preciso dessa comunicação perceptiva, dessa compreensão. Preciso saber se essa criança está compreendendo o que está sendo falado para ela, tá certo? Então, a chave número 1, a gente pode ouvir o crescimento executivo, tá? Então, tem a Maria, por você sempre posicionar de frente para ela. É muito comum o adulto fazer isso aqui, ó, né? Trazer um livro para a criança. Mais intervenção precoce, considerando que a gente precisa estabelecer o contato ocular, que ela possa ver os movimentos da nossa boca, a posição correta é essa aqui. Então, eu vou estar com o livro de frente para a criança, né? Onde eu vou estar passando e nomeando as imagens. Ah, o cachorro, a bola, cachorro, faço um som engraçado, se ela olhar, eu tenho que valorizar aquela hora e eu faço o som cachorro. Posso trazer também, de vez em quando, esse livro aqui perto do meu rosto, cachorro, de repente fazendo algo para que ela ache interessante, né? Essa é a operação. Sempre que a criança olhar a imagem que eu mostrei, eu tenho que validar e confirmar para ela que ela viu e que eu estou. E eu reforçar esse comportamento. Então, assim, a criança olhou a imagem, isso, o cachorro faz esse som do animal, e assim você continua nas próximas páginas. Esse livro que eu estou aqui, ó, um de texturas, é bem interessante também para a criança depois de passar o dedinho aqui, principalmente aquelas crianças que não apontam. Na primeira semana com o seu cliente, eu pedi só que a criança olhe, né, para as imagens. Nós vamos treinar que essa criança olhe para as imagens. Por quê? Também é importante que ele olhe para as imagens do livro, agora que está tão perto, né, ele para a criança, e futuramente esse adulto possa mostrar coisas na rua, mostrar o carro que passa, ele apontar, olha o avião, olha o ônibus, e a criança, o que ela vai adquirir nesse momento? Adquirindo vocabulário, compreensão, ela vai adquirindo esse comportamento de ter atenção no que o adulto está falando com ela, né? Ele está prestando atenção no que o adulto está mostrando. Então, isso tudo precede essa linguagem que eu quero atingir com a minha criança. O outro objetivo que eu solicitei, né, segunda semana com o meu cliente, já é diferente. Eu quero uma resposta da minha criança. Então, quando eu estou apontando, né, seria apontar as figurinhas, né, aqui, as imagens do livro. Então, eu passei uma semana treinando com ele, ou duas talvez, para que a criança olhe, né, eu vou mostrando para ela o cachorro, a bola, e eu estou sempre com o meu dedo aqui, ó, tá? Eu sempre modelando para ela, dando um exemplo de como que é, né, mostrar. Então, depois de eu fazer isso várias vezes, na segunda semana, na terceira semana, eu já vou tentar com a minha criança que ela mostre a figura para mim. Dessa forma, que está garantido, né? E descobrindo se ela já entendeu o que é cachorro, o que é a bola, o que é a casa, e se ela está seguindo uma instrução. E aí eu vou dar uma pista para ela. Cadê o cachorro? Mostra para a mamãe o cachorro. E vejo se ela vai vir com a mãozinha, né, ou vir com o dedinho. Eu tenho que valorizar cada tentativa dessa criança. Então, se ele veio mostrar o cachorro, olhou para o cachorro, veio com a mão, você já confirma, isso é o cachorro.
de forma a validar a tentativa da criança, de forma a confirmar, né, o que ela está fazendo e reforçar e eh, aumentar as frequências desse comportamento. Apontar com o dedinho é fundamental para a linguagem, e ela precede, muitas vezes, a linguagem oral falada. Antes da criança falar, ela gesticula, ela aponta. E por que é tão importante? Pensa numa criança que não tem autismo, né? Desde muito cedo ela vem com o dedinho mostrando coisas para você, aponta o ônibus, passa na rua, ela escuta o barulho, vê um objeto diferente e faz assim. E o adulto olha para ela e diz: Ah, é o carro, é o avião. Fala o nome do objeto que a criança está apontando. E também é importante para dizer onde que dói. Onde dói? A criança aponta a barriguinha, a criança às vezes põe o dedinho aqui. Então, o apontar, principalmente a criança que não é verbal, é muito importante. É uma habilidade, né, que, além de nós, adultos, nós não falamos sem gestos, né? Eu estou falando com vocês e o tempo todo gesticulando. Para a criança que não fala, ainda mais uma criança com autismo, você ter o apontar é muito importante, para que ela possa se comunicar nesse ambiente, possa mostrar o que ela quer e ela possa é, evitar se sentir frustrada, às vezes, por querer algo e não conseguir comunicar nesse ambiente. Ela pode apontar bem antes da fala e também depois que a criança está falando ainda aponta. Né? Ah, qual você quer? Aquele lá, mano. Isso já fala e faz assim, ele mostrando. Então, se apontar é muito, muito interessante e muito importante que a gente desenvolva com as nossas crianças, tá? Outro objetivo que, outro objetivo que foi a queixa do meu médico é em relação à criança não atender quando é chamado pelo nome, tá? E eu preciso dizer para vocês, quando a criança não atende, quando chama ela não atende, a gente tem que evitar, por exemplo, chamar a criança pelo nome para dar demanda. Assim, Maria, vem tomar banho. Maria faz isso, Maria faz aquilo. Não. Quando eu quero é parear, que essa criança olhe para o nome e eu tenho que associar algo prazeroso. Então, eu dei um planejamento para o meu cliente, por exemplo, de ter coisas, né, que a criança gosta, no bolso, ou na brincadeira que eu vou fazer agora, vou mostrar para vocês como dá para controlar isso e dar oportunidades. A gente chama a criança pelo nome, é muito olhando. Mas, no geral, não evite chamar a criança pelo nome para dar demanda. Ah, pega isso, pega aquilo, vem aqui. Não. Agora, quando for chamar pelo nome, para associar algo prazeroso. Então, tenha coisas, o interesse dela no bolso, tá? Para que você possa chamar a criança e quando ela virar em direção para você, você possa entregar esse objeto. De início, a criança não vai olhar diretamente no seu rosto, ela pode olhar simplesmente no objeto. Então, vamos supor que ela esteja brincando com esse ouriço. Ela já encaixou todos, e você fez divertida, ela escolheu esse ouriço, e aí acabou que você tem aqui, ó, no bolso. Para aqui, para eu chamar. Maria, entrega para ela. E eu tenho mais aqui. Eu vou chamar Maria. Então, pegando o papel. E, gente, se eu for bem rápido, eu vou tirando de novo, sem ela ver, tá? Não pode, se ela vê eu roubando as peças, senão ela vai ficar brava. Então, assim, eu tenho que ter já algumas peças escondidas, ou quando eu for fazer atividade aqui, a criança que saiu, eu já volto para poder chamar de novo. Eles estão dando várias oportunidades da criança olhar. Primeiramente, trabalhar no objeto e sem entrega. E conforme ela for acostumando com isso, aí sim, ela traga os olhos, Maria, vou entregando. Maria, entendeu? Tem que tomar cuidado para não ser algo punitivo, tem que ser algo prazeroso. Como que seria punitivo? Se ela vê eu roubar.
porque eu não estou ajudando ela. Se eu roubar o objeto dela, eu não estou ajudando. Então, assim, o ideal é que a gente tenha um planejamento prévio da atividade, para que eu possa ir fazendo isso de uma forma eficiente. Então, eu planejo, tenho as peças antes, ele como criança, ele está interessado no brinquedo, e eu vou dando essa condição para ele ao longo da minha atividade. A criança vai olhando, chamando pelo nome, vou entregando peças. Um outro objetivo que eu tenho aqui seria a vocalização com intenção. A gente está vendo aqui. Vocalização com intenção. Esse objetivo é muito importante para a criança que não é verbal. Por quê? Às vezes a criança e não recebe nada do ambiente. Nada. Mas os pais não são orientados muitas vezes para isso. Nossos ouvidos têm que estar atentos para a nossa criança, quando ela vocaliza qualquer coisa. Né? Se eu quero que a criança vocalize com intenção, eu posso, de forma proposital, deixar um brinquedo, por exemplo, ali eu tenho o batata, né? E de repente vai acabar, batata. Então, eu entrego para ela imediatamente. Se ela está na cozinha, pão, entrego pão. Eu deixo a água lá em cima, né? Às vezes ela, eu sei que ela vai olhar e falar, água! Eu repito a palavra com ela, para ela saber, né? E entrego imediatamente. Toda vez que a criança vocaliza, eu tenho que trazer algo para ela. Dessa forma, eu vou estar ampliando a possibilidade dessas vocalizações. E vou estar mostrando para a criança, quando ela vocaliza, para me comunicar, ela recebe. Então, assim, o reforço tem que vir de imediato, para que ela amplie a vontade de vocalizar. Ela precisa entender que quando ela vocaliza, ela fala, ela ganha aula e ganha rápido. Então, assim, eu preciso treinar isso com a minha criança. Um outro objetivo que eu deixei para o meu cliente foi de apontar as coisas que ele quer. Então, assim, o planejamento é o seguinte, eu vou deixar, vamos supor que a criança quer o batata e não consegue alcançar. Então, assim, esse objetivo, eu vou planejar no ambiente, deixando objetos que a criança gosta à vista, mas não ao alcance. E aí eu sei que a criança quer o batata. Eu vou chegar lá, perto dele, ele está olhando para o batata. O batata, batata. E eu vou dar esse modelo várias vezes, né? Vou apontar. E, de repente, eu posso, estimulando minha criança a falar, mostrar com o dedinho. Faz com o dedinho, ó. E aí, de repente, a criança faz assim, que você entrega. Porque se ela tentou fazer, nós temos que reforçar. E aproximando aos pontos esses gestos. Como que a gente aproxima? A gente aceita primeiro o alcance dividido, né? Tipo a mãozinha, e depois a gente vai, às vezes, dar um toquezinho para ele dobrar aqui os dedinhos e você entrega, né? Para criança. Você esticou a mãozinha, né? Ele batata. Eu sei que ele quer batata. Vocês pais sabem quais são os itens de interesse da criança de vocês. Então, é muito importante que vocês deixem esses itens à vista, mas não óculos. Não óculos. Um outro objetivo que eu deixei para o meu cliente, e esse é um dos diferenciais do modelo de motivação do POS, são as chamadas rotinas sensórias sociais. O que é uma rotina sensória social? Ele é uma brincadeira onde o foco é a minha interação com a criança. Eu tenho que trazer o sorriso para essa criança. Geralmente, a rotina sensório social não precisa de objeto, de um brinquedo intermediário. E quando há um brinquedo intermediário, é um brinquedo que a criança não sabe, não conseguiria brincar sozinha com este material. Já vou explicar. Por exemplo, a bolha.
É um objeto que a criança muito pequena não consegue soprar. Então, a rotina sensório social com a bolha seria o seguinte: eu vou soprar, vamos. Você gosta muito, claro, gente, isso aqui. Uma rotina sensório social inicial de essa criança. Na verdade, toda a intervenção tem que ser a partir de coisas que a minha criança tem interesse. Então, vamos supor que eu tenho interesse na bolha. Só por uma, só por duas. Olha. E aí, eu vou esperar essa criança olhar, né? Vamos supor que eu estou treinando a olhar. Na hora que ela me olha, eu paro e espero ela me olhar. Na hora que ela me olha, eu pergunto, mais bolhas. E faço novamente. Isso aqui é um tipo de rotina sensório social, por favor. Eu faço uma, duas, na terceira eu espero. Eu espero uma comunicação com a minha criança. Toda rotina sensório social é aquela brincadeira onde eu espero ver se a criança quer continuar. Eu dou uma pausa e espero. Vou mostrar outra. A criança adora isso aqui, né? Jogar para cima. Tchau. Né? Tchau. E eu fico esperando, mas ele está aqui, ó. Não olha para mim. Ele olha, né? Baixo. Chaga! Eu preciso que ele me confirme que ele quer continuar. Ou então, se eu quero ensinar uma palavra. Então, vamos escrever, já. Escrever, já. Escrever. Maria está sendo criança, ela tem a competência de fazer um ato. Ela fala, chama! Que joga o peito divertido. Sempre 3 vezes. Eu tenho que prestar atenção na pista que eu quero, na pista que eu estou dando para minha criança. O que eu quero dar naquele momento? Se eu quero olhar, eu vou olhar e virar para ela não. Mas ela já olha, eu quero ampliar isso, eu quero aumentar. Eu quero uma vocalização. Então, eu conto 1, 2, 3 e já. Espera um ar. Né? Ou reforço, gente, vocês já não sai de imediato. Eu vou reforçar, não abrir a boca. Ela fala, já, eu valido como se eu estivesse falando. Porque se eu não reforçar as tentativas mínimas que ela dá, ela vai se sentir frustrada. Então, eu preciso que ela seja valorizada nas tentativas dela. Menor tentativa, nós vamos dar continuidade à brincadeira, mostrando que ela tem poder de comunicar conosco, mostrando que ela consegue comunicar com a gente, que a gente compreende ela. Então, assim, dá para brincar de avião, você gira a criança, dá para brincar com um cobertor, né? Cadê a chuva? Cadê a chuva? Assim, tem que trazer para a criança brincadeiras que ela possa comunicar comigo, que ela possa ter esse tipo de oportunidade, tá? De comunicar. É muito importante. De todas as brincadeiras que eu falei hoje, sem dúvida, a rotina sensório social é a mais importante no autismo, porque as nossas crianças autistas, ela tem o menor engajamento social. E o cérebro delas há uma menor orientação social. Então, preciso trazer ela para o social, preciso trazer ela para olhar, querer estar brincando. E assim ela vai aprender comigo. Se ela aprende que é legal olhar, que é legal interagir, ela vai aprender coisas que você não precisa ensinar. Assim como uma criança neurotípica. A criança neurotípica, ela quer ser igual a você o tempo inteiro. Ela quer te imitar. Você está colocando sapato, ela está lá atrás de você. Calçando sapato, você está penteando o cabelo, ela está atrás de você te imitando. A criança autista não é assim. A criança autista tem isso, né, de forma reduzida. E nós temos que ganhar essas crianças para que elas não olhem e queiram nos imitar, queiram brincar, queiram aprender com a gente. E a rotina sensório social é uma das melhores maneiras de fazer isso. É um grande diferencial do meu ambiente de prevenção precoce. São as rotinas sensórias sociais, né? O modelo de prevenção precoce também trabalha com outras habilidades, como habilidades cognitivas. Eu vou falar disso, eu passar no exercício agora. Uma habilidade cognitiva que eu sugeri para o meu cliente.
Então, o que eu sugeri para ele? Isso pode ser feito no dia a dia da sua casa, pessoal. Clareamento de objetos iguais. Então, durante o dia a dia da sua criança, você, na hora de trocar o sapatinho, você vai mostrar, olha, igual um sapato e outro sapato, igual. Mostra para ela, mostra para ela. Várias vezes. A meia, olha, a outra meia é igual. Você pode fazer isso também na cozinha, na hora de separar os tareres. Ó, cadê o outro garfo igual? E vai mostrando para a criança. Primeiro a gente vai mostrar várias vezes, até que uma hora eu olho para ela e falo assim, cadê o outro igual? A pessoa vai compreender, tem que pegar e variar, trazer para perto do pai. Então, assim, são coisas, né, que você não precisa parar a sua Bíblia, muitas vezes, para estimular a criança. Você tem na sua casa muito recurso de estimular a filho, mas sabendo o que fazer de forma correta, né, ele vai ter emoções, ele vai atingir o raciocínio, vai atingir o desenvolvimento que é necessário para ele frequentar a escola, para ele ganhar outras habilidades. Né? A gente desenvolve essas habilidades mais essenciais e depois ele vai ganhando sozinho outras habilidades, tem um ganho geral, né? E uma das coisas que as crianças pequenas, no caso desse cliente especial, da unidade de fazer e conhecer os objetos privados. Então, vai ser esse exercício para ele fazer na casa dele, tá certo? Eu também passei duas habilidades de vida diária. Um, criança, passei com o meu cliente, ele terminou de trocar a fralda, dá para a criança dele, ó, agora jogar no lixo, jogar a fralda no lixo. E se a criança não compreende imediato, você vai trazer o cesto de lixo perto da criança e mostrar. A primeira vez que você pode jogar, ó, joga aqui, joga para a criança no lixo. E depois você vai mostrando para as crianças que o lixo está no banheiro, até chegar ao ponto de você entregar a fralda para a criança e ela ir sozinha, tipo, no autônomo, jogar a fraldinha no lixo. Uma coisa muito importante, deve ser incentivada pelo teu filho, são as habilidades de comer sozinho, de vestir sozinho. Né? Nesse momento, a criança dele, eu sugeria a princípio só para ajudar a remover a roupinha. Então, o que eu vou falar para esse cliente? Sim, eu tenho a Maria, né? Eu vou botar a criança aqui, né? Tirando a roupinha, por exemplo, vou puxar. Essa aqui, eu puxo até a metade. E eu deixo a criança terminar de puxar, tá? Ou então eu vou baixar um short. Aí eu falo, Maria, abaixa o short. E eu venho aqui por trás e ajudo ela a baixar. Para compreender que é para tirar o short. Então, abaixar o short e aqui em cima eu vou puxar até aqui a blusa. Puxa o braço. Eu ajudo ele a puxar o braço aqui. Certo? Então, de novo. Maria, vou baixar o short aqui. Eu vou pedir para puxar o braço. Baixa o short. Tira o short. Né? E aí, ela tirou. Muito bem. Agora a camiseta, tá? Puxa até aqui em cima. Tá? Tira o braço. Puxa o braço. Puxa outro braço. Esse tipo de objetivo, eu começo auxiliando a criança em uma parte do movimento e deixo a criança concluir o movimento, tá certo? Porque daí depois, conforme ela for evoluindo, ela consiga fazer o movimento por completo. Tá? Então, assim, a gente traz para a criança mais fácil para tirar um short e a camiseta não tem problema. Se você está de frente ou com a sua criança aqui, tá? Mas o short é mais fácil, para você dar o suporte aqui, tá bom? Um, e um movimento, um objetivo muito interessante de pegar um espelho, gente. Eu não sei o meu ambiente, o bichinho de imitação,
orofacial. Isso é muito importante trabalhar com a criança. Por quê? A nossa fala, ela é motora, depende de movimentos, tá? Nós precisamos fazer os movimentos corretos para conseguir moldar os sons e falar. Quando a gente estimula movimentos orofaciais, essa imitação, eu trabalho com a criança competência, tá? Que é pré-requisito para que ela consiga articular as palavras depois. Então, é muito importante trabalhar a imitação orofacial. Eu gosto de trabalhar com espelho, tá? Ou com o celular. Eu vejo a criança assim, e eu fico fazendo parede. E eu coloco a criança para olhar junto comigo. Mas vamos lá, mais detalhe. Ó, então é o seguinte, eu vou trabalhar um gesto por vez. Vamos supor que eu vou ensinar primeiro ela mostrar a língua, tá? Então, eu vou falar a você, ó. Faz também. Se ela abrir a boquinha, isso, faz. Nem sempre ela vai conseguir de primeira tentativa. Mas a gente tem que forçar a cada tentativa dela, mesmo que não perfeita, assim, forçar a habilidade dessa criança, a tentativa dela, para que ela sinta-se motivada e continuar a fazer o que a gente está pedindo para ela. Então, ó, faz você. Faz bem divertido, criança. Você avisa, isso, muito bem. Faz carinho na sua criança. O importante, a gente também tem que estar se divertindo nessa interação com criança. Muito importante. Se estou mostrando, pedindo mostrar a língua, ela está mostrando a língua, na outra tentativa, aí eu posso pedir outro gesto. Sempre que você for brincar com a criança, pense assim, eu vou pedir para mostrar a língua, eu não vou pedir para fazer assim, nem, sei lá, né? Estou mostrando a língua assim, um de cada vez. Nunca vários gestos por vez, senão você confunde com a criança. Então, você mostrar a língua, eu mostro a língua. Você abre a boca, você abre a boca, e se for para imitar o leão, você imitar o leão. Naquele momento, um gesto por vez. Brinque com esse gesto várias vezes, reforça, se divirta com a sua criança. Tá certo? Então, assim, todo objetivo tem que ser feito de maneira muito divertida, uma maneira carinhosa, afetiva com a tua criança. A diversão e a interação tem que acontecer junto. É, isso passou a diferença. Conexão. Se você tem conexão com a tua criança, as coisas vão fluir. Lembre-se que temos que seguir o interesse dela, dentro das coisas que ela gosta, cantar as musiquinhas que ela gosta. A gente tem que fazer sempre iniciando conforme o interesse dela. Nunca forçando a barra, buscando sempre esse sorriso, essa conexão, essa diversão, aquele se sentir compreendido. Tá certo? E assim, se você gostou dessa aula, mande os seus amigos, deixe dicas para que possa fazer mais nesse formato, né, brincando com vocês. Me conte se gostaram. E dia 11 de abril eu preparei uma imersão, onde eu vou estar fazendo isso muito mais, por pegar as dúvidas de vocês, nós vamos fazer um acolhimento, eu quero saber de que ponto vocês estão ali na jornada do autismo, e a gente vai fazer isso junto, vamos passar um tempo juntos, construindo e aprendendo, tá certo? Vejo vocês na próxima aula e se inscrevam no link da bio do nosso imersão. Até logo.